Momento do Discipulado. Ensinando ao discípulo a prática do sacerdócio. Eu quero focalizar isto. Discipulado é o que a gente faz ensinando o crente novo o que é ser um cristão e agradar a Deus para ter a salvação e também poder ajudar a outros a encontrarem o caminho da salvação, mas fazendo alguma coisa. Cristianismo nunca é parado, estático, só assistindo reunião. E de vez em quando eu vou lembrar este assunto. Se você é um cristão de só assistir reunião, tá mal. Mas a maioria é assim, porque também os líderes não entendem, não ajudam e também não podem. Com uma multidão, um número muito grande de pessoas, ele não pode fazer diferente. Então os líderes são responsáveis porque acomodam. Eles dirigem a reunião e a maioria só assiste a reunião. Isto não é cristianismo. Não agrada a Deus, não é o caminho de salvação. O Senhor nos chama para ser um povo sacerdotal. Isso foi no Antigo Testamento, Êxodo 19:6. Israel falhou, Deus encerrou aquela aliança, veio o Novo Testamento. 1 de Pedro 2:9 nos traz essa revelação. Vós sois raça eleita, sacerdócio do rei e povo de propriedade exclusiva de Deus para trabalhar, para proclamar o Senhor perante o mundo. O povo de Deus é chamado não para esquentar banco de igreja, assistir reunião, mas para proclamar a grandeza de Deus e fazer com que as pessoas conheçam quem é Deus. O povo de Deus é para ser um povo sacerdotal. O que é isto? O cristão que não é um sacerdote está mal. Ele é uma peça sem função no corpo, na máquina. Ele é uma pessoa fora da comunhão, se ele não tem função no corpo. No corpo, todos os membros têm uma função. Essa figura de linguagem é usada pelo apóstolo Paulo e na Bíblia funciona. A orelha, o nariz, o dedo, a mão, o pé, o joelho, o coração, todos os membros têm alguma função. Até o fio de cabelo, até a unha do dedo, todos que fazem parte do corpo têm alguma função. Na igreja, todos deveriam ter alguma função. Infelizmente, a maioria nem sabe o que é isto e não está no caminho da salvação. São religiosos, mas eles não estão no caminho da salvação. Tem que fazer parte do corpo, tem que trabalhar, servir, fazer alguma coisa. O sacerdócio é o trabalho principal de Deus para nós. Nós entrarmos na presença de Deus, dando culto a Ele e nos colocarmos à disposição do Espírito Santo para orarmos, intercedermos pelos que estão à nossa volta, pelas autoridades. Esta é a missão do sacerdote, entrar na presença de Deus e orar pelos outros, porque os outros não entram. Nós vamos orar por autoridades que nem querem saber de Deus, mas nós vamos representá-los diante do Senhor. Nós vamos orar por pessoas que estão à nossa volta, de índole má, pessoas perversas, que não querem saber de Deus, não têm temor a Deus, mas nós vamos orar por eles. E assim por diante. O trabalho do sacerdote é entrar na presença de Deus para interceder pelos outros. Em 1 Crônicas, no capítulo 23, nós temos um relato de como Deus estabeleceu que a tribo de Levi deveria ser separada. Então, os levitas, Davi, segundo as últimas palavras dele, no final do governo, quis fazer um acerto e quis determinar a situação dos levitas. Então mandou contar os filhos de Levi de 20 anos para cima. E o cargo deles era assistir os filhos de Arão no ministério da casa do Senhor. A saber,
tudo que eles tinham que fazer nos sacrifícios a Deus, os pães da proposição, a flor de farinha, os coscorões, o tostado e toda sorte de peso e medida. Eles tinham que trabalhar. Levitas eram separados para trabalhar. E, de certa forma, eles tipificavam a igreja hoje. A igreja é o povo de Deus separado do mundo para servir ao Senhor, não para ficar à toa na casa de Deus, assistindo reunião. O povo de Deus é separado do mundo para servir ao Senhor. E então eles deviam... O texto diz que eles deviam estar presentes todas as manhãs para renderem graças ao Senhor e o louvarem da mesma sorte à tarde. Nós representamos o mundo em dar culto a Deus, porque o mundo não dá. E para Deus não ficar irado demais com o mundo, nós entramos na presença de Deus para amainar a ira de Deus e intercedemos pelos demais. E damos culto, louvamos a Deus de manhã, de tarde. Nós não temos hora para fazermos isso, entrarmos na presença de Deus. É assim que Deus nos quer. E aí vem o capítulo 24 de 1 Crônicas, em que é relatada a lista dos sacerdotes, que também eram levitas, porém separados somente para o sacerdócio. Os levitas tinham outras funções, mas os sacerdotes somente oferecer a Deus os sacrifícios que eram agradáveis a Deus. Numa comparação, nós poderíamos dizer o seguinte: hoje a igreja, todos os membros, todos os santos do Senhor, todos os cristãos de verdade, são separados do mundo para servirem a Deus em culto, orações, intercessões. Isso é o que o apóstolo Paulo nos escreve em 1 Timóteo 2. Quero, antes de tudo, que vocês façam isto. Usem a prática de orar, levantar a Deus orações, súplicas, intercessões. Esse é o trabalho de todo cristão. Mas dentre todos os cristãos, alguns são separados para serem sacerdotes exclusivos, tempo dedicado totalmente ao Senhor. Então são pastores, missionários, pessoas que ensinam Bíblia, teologia, pessoas que se consagram, que se dedicam de tempo integral ao Senhor. E como no Antigo Testamento era necessário, no Novo Testamento também. O apóstolo Pedro, no capítulo 6 de Atos, ele diz uma coisa muito interessante. Até agora nós temos feito muitas tarefas, nós, os apóstolos, mas não dá para a gente fazer tudo. Então vocês escolham 7 homens de boa reputação, sérios, que se dediquem a Deus, pessoas capazes, com a vida reta, aos quais nós encarregaremos do trabalho de distribuir comida, administrar o dinheiro, enfim, essas coisas materiais. Enquanto nós, os apóstolos, os líderes, vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Quem se dedica à oração e ao ministério da palavra precisa de se dedicar totalmente ao Senhor. Eu passei grande parte da minha vida profissional, mais de 30 anos, conciliando vida profissional no mundo, conciliando o ministério e o trabalho. Foi muito duro, cansativo. Por fim, eu me aposentei. Com 37 anos de serviço lá no INSS, eu me aposentei e, a partir daí, me dediquei somente ao Evangelho. E lá se vão 20 anos que eu me dedico somente ao ministério. Foi uma exigência das circunstâncias e orientação do próprio Deus. Eu não conseguiria fazer em paralelo mais coisas, além de cuidar das coisas de Deus. Hoje eu cuido 100% do tempo das coisas de Deus. Foi uma exigência das circunstâncias, porque o trabalho é muito
e ainda assim eu não dou conta. Claro que tem que dividir, repartir o trabalho, mas eu me dedico somente ao Senhor. Eu preciso buscar a revelação. Essa palavra, o que Deus tem me dado como orientação para o povo, eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso estar na presença de Deus para receber, para transmitir essa orientação. Eu estou citando um exemplo. Há pessoas a quem Deus chama. Logo no início da carreira cristã, nós vamos ensinar para o discípulo: você vai ser um servo de Deus, consagrado a Deus, a sua vida totalmente do Senhor. Pode até ser que Deus chame você para dedicação exclusiva, tempo total no Senhor. Em princípio, não. Todo cristão é para ser sal no mundo, trabalhar, testemunhar, estudar, fazer parte aí de ambiente de família, no bairro, vizinhança. O cristão tem que influenciar o mundo, tem que ser o sal que vai salgar a terra. Mas alguns vão ser chamados pelo Senhor para se dedicarem totalmente ao Senhor. Mas isso é um chamado específico de Deus, não é a vontade nossa, não é a escolha nossa, é um chamado de Deus. Procure entender isto. Quando você começa, você se entrega totalmente ao Senhor para servir ao Senhor, onde Deus colocou você, na família, no trabalho, no ambiente, na escola, na faculdade, onde você estiver, servir ao Senhor. Mas em alguns casos, Deus vai chamar especificamente, aí você também deve se dispor. Eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, se for este o chamado, eu quero obedecer. Mas isso tem que ser um chamado do Senhor. O chamado para ser um servo de Deus e orar, interceder, um sacerdote em favor do mundo, é para todo cristão. Cristão não é só para assistir reunião de igreja. Isso não é o caminho de salvação. Guarde bem isso no seu coração.